Eu posso, nesta noite, saudar a todos, de todo o coração, desejar as boas-vindas e vos saudar no nome do Senhor. De perto e de longe, estamos aqui reunidos para ouvirmos a palavra de Deus, para vivenciarmos Jesus Cristo revelado no nosso meio. Naturalmente, saudamos também todos os irmãos e irmãs que mundialmente estão ligados via internet, que estão ouvindo, estão vendo esta reunião. Também eles, nós saudamos de todo o coração no precioso nome do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar juntamente nesta noite. Que Ele, através da sua palavra, possa falar conosco, revelar-se a nós. Que Ele possa chegar ao seu direito. Tudo nesse mundo está mudando. Também nós nos mudamos, nos tornamos mais velhos. Mas o mundo inteiro muda na política, na ciência. Nada mais é assim como foi ontem. Somente um jamais muda. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso nós cremos. Vamos também, hoje à noite, vivenciar isto assim. Vamos no começo cantar 2 hinos. Começaremos com o hino número 4 desse pequeno livrinho. Número 4. Você quer estar livre da maldição do pecado? Você quer estar livre da maldição do pecado? Há poder no sangue. Poder no sangue. Ó, venha, a tua alma ganhará a paz, porque poder purificador o sangue tem. Há poder, poder, maravilhoso poder, no sangue, no sangue. Há poder, poder, poder vencedor, somente no sangue do Salvador. Você quer estar livre das paixões? Há poder no sangue. Poder no sangue. O sangue do Gólgota te torna totalmente puro. Assim você vence pelo precioso sangue. Há poder, poder, maravilhoso poder no sangue. No sangue. Há poder, poder, poder vencedor, somente no sangue do Salvador. Você quer se tornar mais alvo, fresco que a neve? Há poder no sangue, poder no sangue. Ele cura as manchas e todas as dores. Totalmente puro você se torna no sangue. Há poder, poder, poder maravilhoso no sangue, no sangue. Há poder, poder, poder vencedor, somente no sangue do Salvador. Você quer servir a Jesus? Há poder no sangue. Poder no sangue. Você quer glorificar o misericordioso Senhor? Há diariamente poder no sangue. Há poder, poder, maravilhoso poder no sangue. No sangue. Há poder, poder, poder
poder vencedor somente no sangue do Salvador. Há poder, maravilhoso poder no sangue. Há poder vencedor no sangue do Salvador somente. Amém. Há poder, maravilhoso poder no sangue. Há poder vencedor somente no sangue do Salvador. Vamos cantar como segundo hino, o hino número 5. Qual amigo é nosso Jesus? Qual amigo é nosso Jesus? Oh, quão altamente Ele está elevado. Ele nos reconciliou com Deus e nos representa na oração. Quem pode dizer ou medir quanta salvação é perdida se não nos voltarmos a Ele e o buscarmos em oração? Se o poder do inimigo nos ameaça e certas tormentas estão ao redor de nós, não precisamos temer. Se estivermos com fé em oração, então se mostra a fidelidade de Jesus, como Ele está ao nosso lado, como poderoso Salvador, que ouve uma oração séria. Se estamos carregados de preocupações, seja cedo ou tarde, certamente nos ajuda nosso Jesus. Se fugirmos para Ele em oração, se formos abandonados por amigos, nós formos a oração. Oh, então Jesus, então nos é tudo, Rei, sacerdote e profeta. Obrigado. Se nós estivermos carregados com preocupações, seja cedo ou tarde, que também nós, talvez nós tenhamos também preocupações nesta noite. Irmãos e irmãs, o Senhor, assim como cantamos, o Senhor quer nos ajudar. Certamente nos ajuda, nosso Jesus. Assim nós cantamos. Cremos nisso, esperamos isso nesta noite, e nos nossos corações não temos nenhuma dúvida, então nós vivenciaremos. Que o Senhor possa ajudar a mim, que Ele possa nos ajudar a todos nesta noite, que estamos aqui e mundialmente, que o Senhor chegue ao seu direito, que através da sua palavra diretamente fale a cada um. Nós não viemos para ouvir uma pessoa, nós não seguimos fábulas engenhosas, não. Mas a palavra vive revelada de Deus. E nós esperamos que hoje, à noite, o Senhor abençoe o nosso irmão para dizer aquilo, o que hoje à noite deve ser dito.
Antes do irmão Schmidt vier para orar conosco, eu lerei uma palavra da Escritura de Isaías, capítulo 12, a partir do versículo 2. Isaías, capítulo 12, a partir do versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Javé é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Glória e louvor. Não aconteceu isso também conosco? Ele também não é nosso Salvador, nosso curador, nosso Redentor? Versículo 3. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome. Glória e louvor. Que palavra! O seu maravilhoso nome nos foi revelado. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Irmãos e irmãs, Ele não fez grandes coisas também em nós, em cada um? Não poderíamos dar um testemunho por aquilo que o Senhor fez em nós? Irmãos e irmãs, nós somos gratos a Deus de podermos estar assim reunidos nesta noite e que o Senhor possa se sentir bem no nosso meio e fazer aquilo o que Ele prometeu. Vamos agora nos levantar para a oração. Misericordioso Senhor, a Ti nós olhamos, assim como o compositor disse, a Ti olhamos para cima. Tu és o único que nos concede graça. Tu és somente o único que falaste conosco e ainda falas através da Tua palavra. Senhor, nós nos reunimos aqui, nesse lugar onde Tu tantas vezes já falaste conosco. Tu mostrastes, concedestes graça, e a cada um, grande Deus, Tu o sabes, que uma vez, onde estávamos uma vez e onde estamos hoje, estamos diante da Tua face e pedimos a Ti, ó Senhor, conceda graça, como nós lemos, que as fontes da graça possam jorrar para a honra do Teu nome. Conceda-nos graça. E a todos que estão ouvindo juntamente e também vendo, pedimos que Tu te reveles através da Tua palavra. Conceda também graça e unja os lábios através dos quais falarás, porque nós viemos. Eu vim, Senhor, para ouvir. Ajuda-nos a todos que tenhamos ouvidos abertos, um coração aberto e olhos abertos para ouvirmos uma vez, aceitarmos e para ver o que Tu fazes nos nossos dias. Senhor dos céus, até os confins da terra, a Tua palavra alcança. Ó Deus dos céus, um sinal do tempo do fim, no qual vivemos. Ó Senhor, prepara-nos para o glorioso dia e conceda
graça para que todos possam estar com vontade para ouvir. E, Senhor do céu, amarre todos os espíritos que estão contra e ajuda-nos para que possamos receber o Teu Espírito e que Tu seja glorificado. Mais uma vez, peça, unja os lábios e deixa-nos glorificar a Ti. Amém. Vamos cantar Somente Crê, Somente Crê. Somente crê, somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Oh, somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Eu o amo, eu o amo. Eu o amo. Eu o amo. O precioso Cordeiro de Deus que me amou e por mim morreu no madeiro da cruz. E mais uma vez em inglês. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Amém, amém. Vocês podem sentar-se. Hoje nós pediremos ao irmão Tati somente falar os nomes daqueles que nos enviaram saudações, brevemente, que sejam mencionados. O país não precisa ser sempre mencionado, mas todos devem saber que nós lemos os e-mails de saudação e que nós nos alegramos que ainda podemos estar ligados no Senhor. Temos saudações do irmão Laurent de Pretória, irmão Remy do Burundi, irmão Martin da Alemanha, irmão Alphonse de Kananga, na República do Congo, irmão Joaquim de Moçambique, irmão Nixon de Kindu, do Congo, irmão Pultar da Alemanha, irmão Michael da Hungria, irmão André de Montreal, Canadá, irmão Sofrimento, irmão Landry do Gabão, irmão Gerlando da Itália, irmão Salazar do México, irmão Gianfranco, irmão Panzarro de Nancy da França, irmão Roger David, irmão Moses de Colorado, Estados Unidos, irmão Anthony da Finlândia, irmão Michael, irmão Cordel da Alemanha, irmão Kime de Likasi, da República do Congo, irmão Dean e Susan de Auckland, Nova Zelândia,
and brother from Moldavia, irmão da Moldávia, and a brother from Russia, irmão da Rússia, and Ucrânia Moldavia, e Moldávia, and irmãos. brother Riche Irmão Riche, from Ivory Coast, da Costa do Marfim. brother Konorva, I think in Russia, Eu creio que irmão Konorvad da Rússia, brother, irmão, from Slovakia, irmão da Eslováquia, brother Nyagi from irmão Nairobi, Nyagi de Nairobi, brother Ivan Leiva irmão from Ivan Leiva Cuba, de Cuba, brother Alviti, irmão Alviti, brother Cook, irmão Maki Cook, Maki, from da Austrália, brother Chovava from irmão Zimbabwe, Chovava de Zimbábue, brother irmão Emmanuel Temar da Austrália, brother Philemon irmão from Filemon Chile, do Chile, brother Enoch irmão from Enoch Goma, de Goma, brother Bruce from Cape irmão Town, Bruce da cidade do Cabo, brother Leonidas irmão from, Leônidas I think Burundi, do Burundi, brother Luyanda irmão from South Luanda Africa, da África do brother Sul, Zulu, South irmão Africa, Zulu, África do brother Sul, Trapani irmão Trapani from Italy, da Itália, brother Muyembi irmão Muyembi from Congo Republic, da República do brother Congo, Mutika irmão from South Mutika Africa, da África do Sul, brother Leonard irmão Daniel from Leonardo Cape Daniel Town, da cidade do Cabo, brother Sibuzio irmão Sibúzio, from brother Manaka irmão from Manaka South Africa, da África do Sul, brother, irmão Zobo from Congo Republic, Zobo da and República do brother Congo, Thomas from irmão Czech Thomas da Republic. República Checa. Muito obrigado, muito obrigado. Sim, nós somos de fato muito gratos ao Senhor que irmãos verdadeiramente crentes sobre toda a terra estão ligados conosco e com o Senhor. E nós temos aqui ainda saudações que vieram via telefone, especialmente de Dr. Umbie. Lá estão 4.000 pessoas reunidas para vivenciar juntamente o que hoje acontece e o que é proclamado. Então, o irmão Mwamba, irmão Kassadi, irmão Erwin Pacheco, irmão Baumgartner da Suíça, irmão Wendel Ellis de Edmonton, irmão Jacques de Abidjan, irmão Ferdinand, irmão Paré, irmão Müller do Mar Oriental, irmão Lupendo, irmão Lutica da Austrália, irmão Inodi, e mais uma vez irmão Nyagi, mais uma vez irmão Hervé, irmão Siller de Córdoba, irmão Cécio, irmão Gonga. Sim, e ainda temos aqui convidados especiais no nosso meio, um irmão digam, eu havia notado aqui em algum lugar, de Ruanda, sim. Onde você está, irmão da Ruanda? Está aqui, está. Levanta-se, levante-te. Sim, Deus te abençoe. Ele trouxe saudações especiais de todos de Ruanda. Então temos saudações dos Estados Unidos da América, saudações do Canadá, e temos visita aqui do Canadá. Nosso irmão de Toronto está aqui, e nossos preciosos irmãos que pela primeira vez estão aqui, de Virgínia, Estados Unidos da América. Onde vocês estão? Por favor, levantem-se para que possamos vê-los. Onde vocês estão? Levantem-se. Os irmãos dos Estados Unidos da América, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Então, temos uma irmã aqui de Israel, e ela em breve cantará um hino para nós na língua hebraica, um hino conhecido que todos nós podemos cantar de coração.
Sim, preciosa irmã, venha agora para a frente e nos cante o hino. Nós estamos especialmente ligados no Senhor e desejamos ao Senhor Netanyahu e a todos de todo o coração as bênçãos de Deus. E está escrito que virá o tempo onde todos os povos verão o que Deus fez em Israel, mas primeiramente Deus consumará a sua obra com a sua igreja de todos os povos, línguas e nações. A Ele seja dada toda a glória. Então temos nesse recado que o irmão Schmidt me deu ainda, mais uma vez saudações da Ucrânia, do Quirguistão, da Rússia. Todos nos deixam saudade de coração. Agora nós ouviremos um hino em hebraico. Amém. Muito obrigado. Todos podemos cantar juntamente de coração. Sim, Deus guia tudo maravilhosamente. Em maio, a nossa irmã estava sentada a céu aberto, debaixo de algumas árvores, onde havia encontrado sombra, e aquilo o que nos é precioso, nós podemos dizer, e hoje ela está aqui, e ela
diz, zu vim Hause. aqui, estou aqui em casa. Gott, der Herr, Deus, o führt Senhor guia einfach simplesmente in allen em Völkern todos und os povos e Sprachen, línguas die dazu bestimmt sind, estão determinados seine para Herrlichkeit zu schauen. verem a sua glória. Und wohl allen, E die bem-aventurados jetzt todos que Gnade agora vor Gott encontram finden graça diante de Deus und die Verheißungen für diese Zeit creem, hören, ouvem as promessas para esse glauben tempo, creem und nelas e Anteil têm parte daran haben. nelas. Heute muss Hoje ich ein Wort der eu Ermahnung tenho que ler Eltern uma palavra de exortação a todos os pais, a todas as mães, richten, dass sie auf ihre que Kinder acht atentem geben para sollen. suas crianças. Es ist einfach so, É simplesmente assim, Brüder und Schwestern, amados irmãos e irmãs, ungeachtet independentemente Kirche oder em que igreja ou igreja livre nós estivermos. Gottesdienst No culto a Deus nós entramos und nach dem Gottesdienst e após o culto a Deus nós saímos. und es darf einfach nicht sein, E não pode ser dass auch Kinder raus que também crianças entrem e saiam, andere werden outros são atrapalhados, com os perturbados. E me foi pedido, und sage es e digo in allem Ernst. em toda a seriedade, Wenn ihr eure Kinder se nicht vocês não puderem educar os seus filhos, então os nossos diáconos und sagen, geht farão, então zurück, voltem euren Platz. ao seu lugar. Geht zur Baptisten, Methodisten, Vão à igreja geht zur batista, Kirche, metodista, vão à igreja. As pessoas vêm, se sentam, hören ouvem und nach dem e Amen após o amém gehen alle vão todos unterwegs. pelos seus caminhos. Wird sich irgendjemand erheben, Se alguém se eleva, Gottesdienst stören? alguém se eleva para atrapalhar um culto? Não. Então tomem esse alerta de coração, aceitem. Nós In der Gegenwart estamos Gottes und na presença de Deus e queremos, sem perturbação, ouvir a sua santa e preciosa palavra und aufnehmen. e recebê-la. Lassen wir eine kurze Übung Deixe-me dar uma visão geral, breve. noch vor einigen Minuten. Ainda há poucos minutos, sagte Bruder Tati, o irmão Tati wir haben disse, jetzt die agora nós von ultrapassamos 10.000 überschritten, o número de 10 mil weltweit que mundialmente all den em todos Kanälen os diversos canais schalten, estão conectados teure und heilige para ouvir a santa e preciosa palavra mit uns junto conosco, gemeinsam zu hören. para ouvir, Und wir sind Gott von e somos gratos de coração a Deus. Wir haben's ja im Einleitungs- Na palavra de introdução nós ouvimos dass es unter allen Völkern que entre todos os povos werden soll. deve se tornar conhecido. Und es ist unter allen E Völkern isto kund geworden. foi anunciado a todos os povos, o que Deus determinou para esse tempo. Und darauf E kommt es, disto é que se trata. wenn wir zum Anfang des Neuen Se formos ao começo do Novo dann Testamento, müssen wir einfach então sagen, temos que simplesmente dizer, von der ersten foi Stunde desde a an primeira hora wichtig, importante das, was que Gott aquilo, o getan que Deus fez, zu hören, ouvir, zu sehen ver und mitzuerleben. e vivenciar, Ob es der Dienst seja o ministério de João Batista, ob dann die seja então a Fortsetzung continuação mit unserem com o nosso Senhor, dann die seja então Apostelgeschichte, a história dos apóstolos Briefe, ou as cartas, wer Gnade quem bei Gott gefunden encontrou graça diante de Deus nicht stehen, não ficou parado espiritualmente, Schriftgelehrten, como os escribas e fariseus die die Schrift que gelesen leram a Escritura, mas interpretaram und nicht in der e Erfüllung não gesehen a viram no seu cumprimento. Sie hat es gar nicht gestört, Não atrapalhou eles de forma nenhuma que o nosso Senhor, den Berg auf den Ölberg no Monte das Oliveiras, ele subiu über Jerusalem e
chorou sobre Jerusalém e disse: ó, que você nesse teu tempo tivesses reconhecido o que serve para a tua paz, mas agora está oculto diante dos teus olhos. Irmãos e irmãs, como o nosso Deus e Senhor sente quando Ele faz história de salvação sobre a terra e pessoas passam ao largo disso e não reconhecem o dia da visitação de graça, mas permanecem nas suas tradições e caminham adiante nisto. E todos vocês sabem, Paulo escreveu ainda aos Coríntios, tantas vezes quantas o Antigo Testamento for lido, ainda o véu está sobre eles, porque somente em Cristo pode ser retirado. E assim, nós somos gratos de coração a Deus, nosso Senhor, que nós, com a promessa que Ele determinou para esse tempo, que desde o princípio nós fomos confiados nisso, e se puder mencionar isso brevemente, foi 1933, quando o Senhor deu essa experiência sobrenatural de importância para a história da salvação ao seu servo, que a mensagem que ele traria seria precursora da segunda vinda de Cristo. E então veio uma segunda data para isto ainda, o dia 7 de maio de 1946. E então o anjo do Senhor, eu me alegro todas as vezes quando eu ouço isso novamente da boca do irmão Branham, quando ele estava sentado lá e colocou a Bíblia sobre o seu colo e a luz sobrenatural entrou dentro do quarto e o anjo do Senhor, nesta luz, desceu e então ficou em pé diante do irmão Branham. E o irmão Branham falou naturalmente, ele pulou em pé, ele tremeu um pouco também. E as primeiras palavras foram: não temas, eu fui enviado da presença de Deus a você para te dar a tarefa, a missão, qual seja, como a Moisés foram dados 2 sinais, a você serão dados 2 sinais. E aqui está o ponto. De 1946, o irmão Branham, ele, em termos de evangelização, ele pregou para evangelização, para os enfermos, ele orou. Eram reuniões para chamar a atenção para aquilo, o que então, na mensagem, foi trazida, qual seja, de volta a Deus. Não somente confirmação por cura de enfermos e através de milagres e sinais. Então, veio a segunda etapa, que entrou em poder, qual seja, vocês todos sabem, não é desconhecido, não ficou desconhecido. Quando o Senhor lhe deu então a missão de voltar a Jeffersonville, porque o tempo estava aí, quando os 7 selos deveriam ser abertos, e justamente neste contexto, o Senhor, em 1962, disse que Ele
deveria armazenar o alimento. E isto ele fez em março de 63, quando ele falou sobre os selos, a direta introdução no completo plano de salvação de nosso Deus. E nós, pela graça, pudemos vivenciar, irmãos e irmãs. Eu também não olho somente para 70 anos ou 60 anos que se passaram, mas também há 50 anos e mais, nos quais eu pude carregar a santa e preciosa palavra de Deus e a última mensagem divina, de volta a Deus, de volta à palavra, em ligação com aquilo o que Deus prometeu para esse tempo. E para isto, eu desejo hoje ler especialmente do profeta Malaquias, para que vocês saibam o que está ligado com o último ministério que Deus, pela graça, nos concedeu. Temos aqui no profeta Malaquias, no capítulo 3, Malaquias 3, a partir do versículo 16, aqui está escrito: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro. O Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem, ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, ou têm respeito diante do seu nome, como está escrito em alemão. E tudo isso está em ligação com a promessa que somente alguns versículos adiante foi dada, nós ainda a leremos. Se a partir do versículo 13, se nós lermos até versículo 15, aqueles se reuniram aqueles que não compreenderam aquilo que Deus havia dito, mas então se reuniram aqueles que encontraram graça diante de Deus, que tinham temor diante do seu nome, e foi então escrito um memorial. E aqui no versículo 17 está escrito: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, naquele dia que farei aquilo o que eu prometi, serão para mim particular tesouro ou propriedade, e poupá-lo-eis, como um homem poupa a seu filho que o serve. Quem quer ler a palavra poupar, pode abrir diretamente e ler em Êxodo. Aqui está escrito o que aconteceu quando o povo de Israel foi guiado para fora do Egito.
Se eu ver o sangue, passarei poupando-os ao largo de vós. Êxodo 12, versículo 13. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, ou vos pouparei. E aqui nós lemos que o Senhor, poupando, Ele não nos julgará, porque o sangue fala por nós. Nós já no primeiro hino nós cantamos e ressaltamos, recebemos isso ressaltado. Se o Senhor, quando Ele vê o sangue que por nós foi derramado, Ele tem que passar ao largo de nós, nos poupando. Ele não pode mais julgar. Ele perdoou. Ele reconciliou. Pela graça, Ele concedeu. Mas aqui, especialmente, aqui enfatizado, naquele dia que farei, então acontecerá que naqueles que temem o meu nome, que ouvem a minha palavra, creem e aceitam, que abandonam seus próprios caminhos e entram no caminho da salvação, que aceitaram, receberam o sangue da nova aliança. Neles passarei os poupando. E então está escrito no versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença, verão. E diretamente após esse versículo está no capítulo 4, versículo 1, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. E então está escrito o que acontecerá quando o dia do Senhor vier, quando aquilo, o que após o tempo da graça acontecer, quando isso então vier se revelar sobre a terra e os juízos de Deus atingirão a terra. E antes daquilo que o dia do Senhor possa acontecer, Deus deu a promessa. Nós podemos ler diretamente aqui. A maioria tem 4 capítulos. Aqui está escrito nos últimos versículos, e nós podemos crer de coração. Lembrai-vos, versículo 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel. Então a promessa: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E então, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui nós temos, no último capítulo do Antigo Testamento,
a promessa que no nosso tempo se cumpre. Mas quando então aqueles se reuniram que temem e têm temor diante de Deus, o Senhor, e que temem o seu nome. E eu, de fato, então, eu olhei, o nome do Senhor é mencionado 6.356 vezes na Bíblia. O nome. Aqueles que têm alto respeito diante do seu nome. E então, se entrarmos aqui em detalhe, irmãos e irmãs, no Novo Testamento, tu deves dar o seu nome, Joshua, Javé Salvador. E a harmonia de Antigo e Novo Testamento é simplesmente todo-poderoso. O Senhor do Antigo Testamento é o Senhor do Novo Testamento. E por isso está em Lucas 2, versículo 7, escrito: porque hoje vos foi nascido o Salvador, o qual é Cristo, o Senhor, na cidade de Davi. Nascido como homem, mas Senhor permaneceu, entrou como total ser humano, indo e saindo por nossa causa, mas na ressurreição ele provou que ele é o Senhor e tirou o poder da morte e pôde exclamar: a mim me foi dada todo o poder no céu e na terra. Quando eu li isto hoje, que o Senhor passará poupando por aqueles que têm temor diante do seu santo nome. E nós sabemos, no seu nome, todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas reconhecerão que Ele é o Senhor. E aqui a pergunta: por que o nosso Senhor, nesse tempo, se revelou de tal forma que nenhuma discussão pode mais ser feita? Um irmão escreveu a mim que ele teve dificuldade com a divindade de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que ele o vê somente como seu irmão, e não podemos entender o que pessoas expressam que não pisaram ainda em chão de revelação. E por isso, nós podemos agradecer a Deus de coração, o nosso Redentor. Em todos os campos, Ele é descrito como filho de Davi, como filho de Abraão, como filho de Deus, como filho do homem, como Senhor, e na sua divindade. E temos que tomar todas as passagens bíblicas para ver em que contexto o que foi dito. Por exemplo, no Salmo 22, versículo 23, eu revelarei o teu nome aos meus irmãos. Por quê? Porque ele pode dizer: eu irei ao meu Pai e ao vosso Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus. Nós fomos colocados de volta ao estado da filiação, mesmo que ele é o primogênito entre muitos irmãos, mas ele é o primeiro e o último, além do qual não há outro Deus. E somos simplesmente de coração gratos que
tudo o que nos foi dado, podemos aceitar e receber na fé. E nisto estava também o ministério do irmão Branham, de volta a Deus. Não uma trindade, não uma união trina, não. O único, verdadeiro, eterno Deus, desde o princípio, se revelou. Deus é Espírito, e no princípio do tempo, Ele veio da eternidade para o tempo, caminhou no jardim do Éden. Eu digo a vocês, irmãos e irmãs, a palavra de Deus se torna cada vez mais preciosa quando lemos, e então, pela graça de Deus, podemos ver tudo o que de fato aconteceu. Adão foi um filho criado de Deus, mas Deus, o Senhor, queria próprios filhos, não criados, mas concebidos por Deus, saídos de Deus. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então, não somente criado, mas gerado de mim, saído de mim. Hoje eu te gerei. E vamos falar com toda a clareza, amados irmãos e irmãs. Nós, se Deus quiser, também hoje festejaremos a ceia do Senhor, e é simplesmente necessário que nós, em relação à oferta de graça do Senhor, e isso é mais do que uma oferta, em todo o Antigo Testamento, Deus disse o que Ele faria. No Novo Testamento, nós vemos que Ele fez. E na cruz do Gólgota, o nosso Senhor pôde exclamar: está consumado, está consumado. De volta ao primeiro pensamento, então passarei vos poupando ao largo de vós. E então, indo a Êxodo 12, quando eu ver o sangue, passarei vos poupando ao largo de vós. Antes de hoje, antes de termos a ceia do Senhor como memória daquilo que por nós aconteceu, antes de tomarmos, deixe-me em toda clareza dizer, na ceia do Senhor, somente deveriam tomar parte pessoas que na redenção, na consumada redenção, que aconteceu pelo sangue do Cordeiro na cruz do Gólgota, que tem parte nisso, para que o Senhor passe nos poupando ao largo de nós, porque Ele vê o seu sangue, Ele derramou o seu sangue por nós, então Ele não pode mais julgar, mas deixa valer a graça e passa nos poupando sem julgar ao largo de nós. E que todos também que estão aqui pela primeira vez e ainda não têm uma vivência pessoal de salvação, que isto possa acontecer hoje. E, por favor, pensem nisso. Justamente antes da última promessa que Deus enviaria um profeta, antes que o terrível dia do Senhor venha, nós em alta voz lemos claramente, mas quando os que temem ao Senhor se reuniram, então um livro memorial foi escrito,
e todos cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro abatido, escritos lá. Nestes, Deus passa os poupando ao largo deles. Ele não pode julgar duas vezes. A carta de culpa foi rasgada. Nós fomos agraciados. Aceitem na fé com corações gratos, pois assim o nosso Senhor, em Mateus 26, em Marcos 14, assim o nosso Senhor disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Amados irmãos e irmãs, o que é conosco quando vamos ao médico? O que é controlado? O sangue, sim, uma vez no ano. Eu também vou. O sangue é tirado, uma amostra, então é visto o que é conosco. A pressão sanguínea. Por quê? A vida do corpo está no sangue. Levítico 17, 11. E nosso Senhor, aqui no seu corpo carnal, Ele deu a sua vida e o seu sangue por nós. E em temor, nós estamos aqui reunidos diante da sua face. E o Senhor ouve o que nós falamos a Ele, porque nós ouvimos aquilo, o que Ele, através da sua palavra, tinha a nos dizer, qual seja, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vos envio o profeta Elias, e ele restaurará todas as coisas, todos os ensinamentos sobre a divindade, sobre o batismo, sobre a Santa Ceia, sobre o lava-pés, sobre eleição, fundamentalmente, todos os ensinamentos bíblicos foram anunciados no original, e todos que encontraram graça diante de Deus agradecem ao Senhor que nós, de fato, podemos pertencer àqueles que têm temor diante do nosso Deus, diante da sua palavra, diante do seu nome, o que significa tudo para nós. Ao largo disso, passam todos os outros, permanecem nas suas tradições, mas quem é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Então, o Senhor nos dá olhos abertos para que possamos ver e ouvidos para que possamos ouvir. E aquilo que o Senhor tem a nos dizer para que possamos receber isso. Também isso já enfatizamos, irmãos e irmãs, que o Senhor tomou o seu servo e profeta para si, mas a preciosa e santa palavra ficou para nós. E se olharmos para os 50 anos que passaram, quão misericordioso Deus foi conosco. E se eu penso, ou eu estimei acima de 11 mil pregações, mantive acima de 50 milhões de milhas aéreas estão atrás de mim, e a preciosa santa palavra para que fosse anunciada e dizer a todo mundo o que Deus nos prometeu e o que pela graça no nosso tempo acontece. E se ainda ouvimos, e todos os povos
ouvirão, como ouvimos, lemos juntos na palavra de introdução, e então formos ainda aquilo o que o nosso Senhor disse, que o verdadeiro evangelho será pregado a todos os povos para testemunho. E então virá o fim. Irmãos e irmãs, nós estamos muito próximos do fim, mas vamos permanecer sóbrios, normais, em todas as situações da nossa vida e confiar no Senhor. E hoje, especialmente, que os nossos problemas, nossos desejos, aquilo que nos causa problema, que nós tragamos, possamos colocar diante do Senhor e possamos nos encontrar entre aqueles, como aqui nós lemos. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro. O Senhor atenta e ouve. Hoje, o Senhor ouvirá aquilo o que dissemos a Ele, porque ouvimos aquilo o que Ele tinha a nos dizer. Na fé, nós aceitamos e recebemos, e nós podemos de coração dizer: Tu te revelaste a nós, Tu revelaste o Teu nome a nós, a Tua palavra revelaste. Digam uma passagem bíblica para mim que não tivesse sido revelada. Digam uma passagem bíblica sobre a qual ainda tenhamos que discutir. Não. Toda a santa e preciosa palavra, Antigo e Novo Testamento, nos foi, pela graça, harmonicamente revelado. E não há uma contradição sequer. Também sobre isto, todas as vezes, podemos nos alegrar novamente que os nossos irmãos, no Novo Testamento, 845 vezes, mencionaram o Antigo Testamento. Simplesmente uma harmonia divina do Antigo e Novo Testamento. E Deus nos concedeu a graça, nos deu a introdução no seu plano de salvação, de tal forma como jamais anteriormente. Isto jamais houve sobre a terra. O que hoje, pela graça, nós podemos vivenciar. E somos testemunhas com os nossos olhos e ouvidos daquilo o que o Senhor, nesse tempo, fez. E se eu ainda puder mencionar isto, tantos anos se passaram, também depois que o irmão Branham partiu, irmãos e irmãs, se eu penso, nossos irmãos vêm da Romênia, dirigindo talvez 1.500 quilômetros. Vocês sabem o que o irmão Frank fez em junho de 1958? 2.568 quilômetros eu dirigi do meio do Canadá até o meio dos Estados Unidos da América, para Dallas, Texas, para tomar parte nas reuniões daquelas onde o irmão Branham era o orador principal, para tomar parte disso. Não somente da Romênia para cá, mas 2.568 quilômetros, dirigindo com desejo no meu coração, porque
Eu in Karlsruhe havia kennengelernt. conhecido o irmão Branham em Karlsruhe, o seu ministério e a confirmação do ministério. Eu sabia da primeira reunião, ele é um homem enviado por Deus. Und der Herr E o Senhor das Wort bestätigt. confirmou a palavra. Então Der Augenblick, veio o momento wo es nicht mehr onde não aushalten pude konnte suportar mais und einfach e simplesmente Fahrt gemacht fiz habe. a viagem Und es hat sich gelohnt, e valeu a pena, denn es war dort porque am 12. foi lá no Juni, dia 12 de junho de 1958, quando o irmão Branham, am Schluss der no fim da conversa, disse: Irmão Frank, você mit dieser Botschaft. voltará com essa mensagem para a Alemanha. Und Gott hat für alles E Deus Sorge cuidou de tudo. Wir haben ja Nós, in diesen Tagen nesses dias, uns daran erinnert, nos lembramos, vor 50 há Jahren 50 anos atrás, nach Rumänien, seja para a Romênia ou toda a Europa Oriental, vor 52 Jahren. há 52 anos já, Und Gott hat e Deus, de fato, concedeu graça die ganze Welt que todo mundo bezogen pudesse ter sido incluído und dass die letzte e que a última mensagem alcança os confins da terra e alcançou os confins da terra. Mas agora, amados irmãos e irmãs, noch zwei, drei ainda Gedanken, 2, 3 pensamentos se referindo à ceia do Senhor. lass mich noch einmal betonen, Deixe-me enfatizar mais uma vez. wer am Mahl, Quem am Abendmahl teilnimmt, Quem toma parte na Santa Ceia confirma dass glaubt, que ele crê dass Jesus que Jesus Cristo, unser Erlöser o nosso Redentor, por nós morreu na cruz do Gólgota dass unser e que o nosso Senhor das Blut des neuen Bundes vergossen, derramou o sangue da nova aliança schonen, e passa ao largo de nós, nos poupando, weil porque unter, estamos debaixo do sangue. wenn ich Quando eu ver o sangue, werde, passarei vos poupando ao largo de vós. wer am Abendmahl Quem teilnimmt, toma parte na Santa Ceia confirma de fato, de profundo coração, de ter recebido e aceito was der o que o Senhor durch das, was fez através do ato da cruz, pela graça, geschenkt hat, nos deu de presente. wirklich E agora, direcionado de fato noch nicht, a todos que ainda não têm a certeza da salvação, nehmt es heute aceitem hoje, tomem hoje isto na fé. Nehmt es im Glauben, Tomem isto na fé. es geschah Aconteceu para você, para mim, para todos nós. wenn ich Quando eu ver o sangue, passarei vos poupando ao largo de vós. wer alte Bibel E quem in Matthäus ler todas as passagens bíblicas no Evangelho de Mateus 26 até o versículo 26, no Evangelho de Marcos, quem ler isto, como nosso Senhor, Brot, ele tomou o pão, den Lobpreis, ele deu o louvor, ja gedankt sim, agradeceu, und dann e então das Brot ele partiu o pão und ausgeteilt. e repartiu, Alle e todos que estavam presentes teilnehmen, tomaram parte, puderam tomar parte. E agora uma palavra alle a todos, Brüder und irmãos e irmãs, die vielleicht als Hauskreise que talvez como casas se reúnem em suas casas. der Apostelgeschichte Quem ler Atos dos Apóstolos 2 até o fim, wird feststellen, constatará dass die Gläubigen que os crentes Urchristen no cristianismo original, também nas casas, zusammengekommen se reuniam sind, para das Brot zu partirem o pão. alle Gemeinschaften, Todas as congregações ou Lande comunhões que acontecem na Terra, em toda a Europa e em todo o mundo, estão espalhados. da Vocês podem, lá onde vocês estão, das Abend vocês podem miteinander
festejar a Santa Ceia uns com os outros. Sim, podemos ler Atos 2. E lá nós encontramos que no cristianismo original, nas casas, os crentes se reuniam para partirem o pão uns com os outros e terem comunhão uns com os outros e para orarem. No cristianismo original, fazia sempre parte, repetidamente. Isso eu falo de fato de todo o coração, que não somente aqui, mas em todos os círculos locais, aonde quer que seja, pode a Santa Ceia ser festejada. E nesse lugar, nós temos também o lava-pés, e eu digo a vocês com o coração sincero, porque eu, no dia 2 de dezembro de 1962, estive na igreja do irmão Branham, não somente tomei a Santa Ceia, mas também vivenciei o lava-pés. A minha decisão foi, a partir desse tempo, até aí, somente a Santa Ceia era festejado e não o lava-pés. Mas a partir desse tempo, dia 2 de dezembro de 1962, quando lá, na Capela Branham, eu teve a Santa Ceia, então, pude vivenciar o lava-pés, festejamos e isso disse a mim, se o homem de Deus, que o Senhor abençoou de uma forma tão poderosa e pôde utilizar de uma forma tão poderosa, se ele vê como bíblico e disse literalmente para a igreja neotestamentária 3 ordens, o batismo, a Santa Ceia e o lava-pés. Então eu simplesmente disse, Senhor, assim deve ser a partir de agora conosco. E todos nós sabemos o que a Santa Escritura diz para isso, especialmente no Evangelho de João, no capítulo 13. Sim, tudo foi escrito. E quem quiser saber, de fato, somente precisa ler e levar ao seu coração o que está escrito aqui em João 13, versículo 14. João 13, versículo 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Simplesmente amém. Amém. E para todos que mundialmente estão ouvindo, eu quero fazer a seguinte consideração. E desculpem se eu digo isso assim agora. Especialmente nos Estados Unidos e em todos os lugares, tem-se, de fato, na Santa Ceia, esses pequenos copinhos de licor. Em todas as igrejas da mensagem, assim denominada mensagem, esses copinhos de licor para a Santa Ceia. Isso é totalmente não bíblico, totalmente não bíblico. O Senhor, Ele mesmo disse, o cálice da bênção, o cálice da bênção. Então, não um copinho de licor, mas de acordo com a palavra e a vontade de Deus, um pão
e um cálice, somente para que todos em toda a terra saibam que nós, nesse lugar aqui, temos respeito diante de Deus, temor diante da sua palavra, diante do seu nome, e fazemos de acordo com a melhor consciência e sabedoria, de acordo com a Escritura, fazemos o que Ele nos ordenou. Mais uma palavra para aprovação própria da carta aos Efésios, capítulo 1. São muitos capítulos e versículos que poderíamos ler, que todos chegam ao núcleo, mas aqui em Efésios nós temos diretamente no capítulo 1, Efésios 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Isso nós todos podemos confirmar. Nele, nós temos o perdão por seu sangue. E se festejamos a ceia em memória que o Senhor deu o seu corpo, se deixou bater e martirizar e derramou o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados e nós fôssemos reconciliados com Deus. E como aqui está escrito, em quem temos nele a redenção, o perdão dos nossos pecados. Louvado e glorificado seja o Senhor. Vamos resumir do que se trata agora. De volta à Bíblia, de volta a Deus, de volta às vivências de salvação, para que a consumação possa acontecer, as chuvas tardias possam cair e todos nós possamos ser reavivados, mas especialmente hoje, que todos consagrem suas vidas ao Senhor e todos tomem parte da ceia. Que ninguém deixe passar o cálice e o pão ao largo de si. E talvez, através disso, falaria o que aconteceu na cruz do Calvário, para mim, ainda não se tornou realidade. Deixem hoje, pela graça, se tornar realidade. Hoje, assim, quando ouvirdes a sua voz, nós queremos não fechar os nossos corações, mas sim abri-lo. E vamos falar isto mais uma vez. Quando os que temem a Deus se reuniram, ouviram, o Senhor ouviu, os atentou. Eu parto do princípio que temos o temor de Deus e que aqui, no nome do Senhor, nos reunimos para em temor, de fato, em temor, para ouvir a sua santa palavra, para crer, recebê-la revelada e termos parte naquilo que o Senhor está fazendo sobre toda a terra no presente, como confirmação daquilo o que Ele disse na sua santa e preciosa palavra. E podemos ainda ler os 2 versículos de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Na introdução da Santa Ceia, Paulo
ele disse as poderosas palavras e estas foram escritas. 1 Coríntios, capítulo 11, podemos ler a partir do versículo 23. Então, chegaremos ao versículo 26. Porque, e tanto quanto comer desse pão e tomares desse cálice, vocês proclamam a morte do Senhor até que venha. Anunciais a morte do Senhor. A morte do Senhor até que venha. E todos nós cremos que Ele virá em breve. Eu pessoalmente creio que Ele, no nosso tempo, Ele virá. Se hoje teremos a ceia com Ele, enquanto até que Ele venha, assim como está escrito. Porque todas as vezes, versículo 26, que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha, até que Ele retorne. E então se cumprirá. A partir de agora, eu festejarei a ceia. Não tomarei mais a ceia convosco, mas somente no reino de Deus, quando acontecerá a consumação. Então, temos a descrição em Apocalipse 19, que nós seremos convidados para as bodas e com o nosso Senhor, numa mesa, estaremos sentados para dar-lhe a honra e a glória. O novo cântico que cantaremos para louvá-lo e glorificá-lo. Por favor, tomem tudo o que nós contemplamos hoje aos seus corações. Eu lerei mais uma vez. Isto vale também hoje, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Nós esperamos que Ele retornará, Ele deu a promessa, eu irei vos preparar morada e voltarei para levar-vos comigo, para que estejais lá onde eu também estou. O Senhor nos abençoe a todos e esteja com todos nós. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar. E também isto, nós queremos a todos que também não estarão mais ligados, também falar uma vez. Amados irmãos, aonde quer que vocês estejam, vocês podem festejar a ceia do Senhor e agradecer ao Senhor da mesma forma como nós fazemos aqui. Para tudo, Deus cuidou e nós, de fato, permanecemos sóbrios até o último momento. E damos a Deus a glória por sua graça e fidelidade. Alguém tem um hino? As irmãs têm um hino? Está o nosso Jean-Claude aqui hoje com o Maranata? Seria muito bem. Não estamos com pressa hoje. As duas irmãs podem cantar e o coral também poderá ainda cantar. E nós temos 4 cálices. Para cada segmento temos um cálice para que possamos ir a todos juntamente. Sim, venham e cantem um hino para a glória do Senhor. Glória e louvor. Deus abençoe a nossa irmã de Israel de uma forma muito especial.
Ó tu, Cordeiro de Deus, tu no Gólgota vencestes maravilhosamente. Amém. Aleluia. Tu compraste salvação para todo mundo e plenamente pagaste o preço da libertação. Tu exclamaste com alta voz pela noite da morte: está consumado, está consumado. Ó palavra da vida, aqui a minha fé pode descansar. Sobre esta rocha, eu posso somente estar fundamentado, eternamente perfeito. É a salvação de nosso Deus. Ó, aceite, pecador, então será totalmente tua parte. Nada mais podes fazer. Ele já fez. Está consumado. Está consumado. Ó, palavra da vitória. Quando Satanás se aproxima de mim, eu olho para o herói que o esmagou. Nas feridas de Jesus, estou redimido e livre. O seu grito da morte em alta voz é agora o meu grito da vitória. Nada mais pode me prender do poder do inimigo. Está consumado. Está consumado. Jesus, meu Salvador, a ti digo obrigado e te dou a glória. Ó vencedor, Senhor, ouça o meu louvor. Na tua graça, eu submerjo profundamente no teu precioso sangue. Estou justo e puro. Honra seja ao Cordeiro que exclamou quando foi abatido: está consumado. Está consumado. Amen. Amém, amém. Antes de agradecermos pelo pão, vamos fechar os olhos e abrir os corações e mais uma vez orar por todos. Amado Senhor, atue de forma poderosa, que todos que hoje ouviram a Tua palavra aceitem a oferta da graça, a redenção, o perdão, aceitem pessoalmente para si, e que todos possam tomar parte. Amado Senhor, que esta reunião possa ser consagrada a Ti. Ouça, nós agradecemos a Ti juntamente. Nós temos temor diante de Ti, diante da Tua santa palavra, e eu Te agradeço pelo perdão, pelo sangue do Cordeiro. Te agradeço por Tua palavra, por Teu Espírito Santo que atua no nosso meio. Louvado e glorificado sejas Tu. Amém.
o Senhor tomou o pão e o partiu. Assim estamos aqui, Senhor, diante da Tua face agora. Não somos nós, mas Tu és que partiste o pão. Assim nós partimos no Teu precioso nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse tempo, o irmão Jean-Claude está aqui, então venha, por favor. Então venha, por favor, e cante o coro do Maranata. Amém, amém, amém. Glória e louvor seja ao Senhor. Louvor e glória seja ao Senhor. Obrigado, Jesus. Nós esperamos por Ti. Jesus retornará. Maranata. Amém. Deus seja louvado. Amém.
pode transformar tudo. Ele brilha como o sol claro. Quando a sua palavra vem, tudo Ele transforma. Tudo Ele transforma. Porque todo o poder está na sua mão. Sim, tudo Ele transforma. Jesus pode transformar tudo. E é o bálsamo para o coração. Ele fortifica o peregrino cansado. Ele mostra o caminho em direção ao céu. Tudo transforma ele. Tudo transforma ele. Porque todo o poder está na sua mão. Tudo Ele transforma. Jesus pode transformar tudo. Ele torna as sombras, faz as sombras passar. Ele purifica e salva através do seu sangue. Tudo Ele transforma. Tudo Ele transforma. Porque todo o poder está em sua mão. Sim, tudo Ele transforma. Jesus pode transformar tudo. Ele vence sobre a dor e o sofrimento. Te dá a santa ciência, te preenche com o poder das alturas. Tudo Ele transforma. Tudo Ele transforma. Porque todo o poder está em sua mão. Sim, tudo Ele transforma. Tudo Ele transforma. Tudo Ele transforma. Porque todo o poder está em sua mão. Sim, tudo Ele transforma. O nome mais doce que eu conheço, preenche todos os meus anseios. Me deixa continuar cantando pelo meu caminho. Toda a minha vida estive em lutas e pecados, cheio de discórdia, pertencia o meu coração com sofrimento. Jesus veio através desses elos quebrados e
desses cordões arrebentados e os reparou. Jesus, 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 nome mais doce que eu conheço. Preenche todos os meus anseios. Mantém-me cantando, assim como caminho. Me alimentando das riquezas da sua graça, descansando debaixo da sua asa, sempre olhando para a sua face sorrindo. Isto é o que eu canto e falo. Jesus, Jesus, Jesus. Nome mais doce que eu conheço. Preenche todo meu anseio. Me mantém cantando enquanto caminho. Às vezes caminhamos por águas profundas. Lutas vêm sobre o caminho. Mesmo que às vezes o caminho pareça rude e inclinado, Ele me mostra os seus passos por todo o caminho. Jesus, 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 nome mais doce que eu conheço. Preenche todos os meus anseios. Me mantém cantando enquanto caminho. Em breve Ele virá de volta para me buscar para cima dos céus. Então eu colocarei minhas asas para mundos desconhecidos e verei o reino junto com Ele nas alturas. Jesus, Jesus, Jesus. Nome mais doce que eu conheço. Preenche todos os meus anseios. Me mantém cantando enquanto caminho. Jesus, Jesus, Jesus. Nome mais lindo que eu tenho. Você, tu, preenche todos os meus anseios. Me preenche a vida de raio de sol. Jesus, Jesus, Jesus. Tu dás a vitória e o descanso. E dá júbilo no meu coração. A ti um aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Nome mais lindo que eu tenho. Acalmas todos os meus anseios. Preenche o meu coração do raiar do sol. Jesus, Jesus, Jesus. Tu és a vitória e o descanso. O meu coração jubila. A ti um aleluia. Amém. Amém. Assim, nós chegamos lentamente para o fim. Talvez seja possível que o irmão Cláudio Miskis venha para baixo e o irmão Oleg ainda ore conosco. Ein besonderer Freund von unserem geliebten Bruder Helmut Miskis. Wir sind dankbar, dass heute hier ist. Gott segne dich in Portugal besonders. Und wenn es machbar ist, Bruder Claudio Miskis, dann komm zusammen mit Bruder Oleg und dank dem Herrn. Und in der Zwischenzeit, ja, die beiden kommen. Dem Herrn sei Dank, Bruder Miskis war ja so vielen zum Segen. Und wir sind wirklich sehr, sehr dankbar.
dass unser Papst heute hier sein kann. Herr Paris ruft, das Magister Mosna. Ein paar Worte sagen. Se você quiser dizer algumas palavras, sinta-se à vontade. Ja, Solomon ist Amados irmãos e Geliebte irmãs, Geschwister, Brüder und Schwestern, fomos ricamente abençoados. wir wurden reichlich gesegnet. Podemos todos dar um testemunho. Wir können alle ein Zeugnis davon Os geben. nossos corações são alegres, Unsere Herzen sind voller Freude. que achamos muita graça diante do Senhor, Wir haben viel Gnade vom Herrn gefunden, porque o Senhor nos revelou o seu conselho, a sua palavra. weil der Herr uns sein Wort, sein Ratschluss geoffenbart E eu hat. desejo com vocês, porque temos presença do Senhor no nosso meio, Und ich freue mich euch, weil ich die Gegenwart des Herrn in orar eurer Mitte juntos e führe agradecer ao und wir Senhor. möchten zusammen dem Herrn danken und preisen. Amado Senhor, Geliebter Herr, nós te agradecemos, ó Pai, wir danken dir, o Vater, pela tua presença no nosso meio, für deine Gegenwart in unserer Mitte, Amen. por achar graça diante dos teus olhos, dass wir Gnade vor deinen Augen finden durften, por estar reunidos no teu amor, dass wir in deine Liebe versammelt sein dürfen, por ser o teu amor derramado nos nossos dass corações deine Liebe in unser Herzen vergossen wurde, e porque o teu amor se revela em nós, dass deine Liebe in uns sich offenbart. podemos amar os nossos irmãos, Deswegen können wir unsere Brüder lieben. podemos amar os nossos próximos, Wir können unsere Nächsten lieben. podemos orar por aqueles que não nos amam, Wir können für die beten, die uns nicht lieben, Senhor, porque nós achamos graça diante dos teus olhos. weil wir Gnade vor deinen Augen gefunden haben. Seja glorificado o teu santo nome, Dein heiliger Name sei por gepriesen todos os teus enviados, für alle deine Gesandten, pelo profeta prometido, für den verheißenen Prophet, pelo ministério atual für den gegenwärtigen Dienst, de ensinamento que temos através do irmão Frank. für die Belehrung, die wir durch Bruder Frank erhalten. E nós achamos graça de reconhecer os teus homens. Und wir haben Gnade gefunden, dass wir deine Knechte erkannt haben. Nós estamos aqui por causa da tua palavra, Senhor, Wir sind hier wegen deines Wortes, porque desejamos estar preparados. weil wir möchten bereit sein. E sabemos que já não falta muito tempo. Und wir wissen, es ist nicht mehr viel Zeit. E estaremos lá onde estás tu. Wir werden da sein, wo du auch bist. Te agradecemos por tudo, amado Senhor. Wir danken dir für alles, geliebter Mesmo em Herr. provações que estamos a passar, Auch wenn wir durch Prüfung gehen müssen. mas tu és aquele que lutas por nós. Aber du bist derjenige, der für uns E kämpft. és tu aquele que nos fortaleces. Und du bist derjenige, der uns stärkt. És tu aquele que estás à frente. Du gehst uns voran. Tu és o grande vencedor da Gólgota. Du bist der große Sieger von E Golgatha. a tua vitória é a nossa vitória. Und dein Sieg ist unser Sieg. O inimigo foi vencido Der Feind wurde besiegt. e já não tem direito sobre nós. Und er hat kein Anrecht über uns. Seja glorificado o teu santo nome, Dein heiliger Name sei porque gepriesen. tu mereces ser Weil glorificado. dir gebührt allen Preis. und Halleluja. Ehre. Halleluja. Em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos por Im tudo, Namen amado des Senhor. Herrn Jesus Christus danke dir Para a für nova alles, aliança. geliebter Herr, für den neuen Bund, Pelo Velho Testamento, für den Alten Testament, pelo Novo für Testamento, den Neuen Testament, por tudo que tu, cada tua promessa, Senhor. für jede Verheißung, die du gegeben hast. Sejas tu glorificado, Seist du gepriesen, porque somente tu mereces toda a glória e weil honra. dir gebührt jede Ehre und Não há, alle Ehre und não há outro Preis. Deus, nem no céu nem na Es terra. gibt keinen anderen Gott, sei E es te im Himmel oder agradecemos, auf Erde. Senhor, porque tu te revelaste a nós. Und wir danken dir, weil du dich uns geoffenbart hast, Porque saímos de toda a mentira e de todo o weil engano. wir von jedem Betrug rausgekommen sind. E hoje podemos dar testemunho Und heute können wir Zeugnis davon geben, que estamos na verdade. dass wir in der Wahrheit sind. E a tua palavra é a verdade. Und dein Wort ist die Wahrheit. Seja glorificado o teu santo nome. Sei verherrlicht dein Tu wunderbarer já nos Name. abençoaste a cada um. Du hast uns schon jeden Einzelnen Te gesegnet. agradecemos pela tua presença. Wir danken für deine Gegenwart. No santo nome do teu filho Jesus Cristo. Im heiligen Namen deines Sohnes Jesus Christus. Aleluia. Halleluja. Maranata. Maranatha. Amém. Amen. Amém. Amen, Halleluja. Ehre sei dir.